Você já teve aquela sensação de que o mundo do jeito que a gente conhece tá acabando? Parece um pouco dramático começar assim, né? Mas esse é exatamente o sentimento que permeia a obra sobre qual nós vamos conversar hoje, que foi escrita em 1470, mas que você vai descobrir que continua muito relevante no nosso mundo atual. A Morte de Arthur, de Thomas Malory. Esse livro não é só mais uma história sobre o rei Arthur. Ele é, na verdade, como um grande reservatório da tradição arturiana. Sabe quando você quer guardar tudo que é importante em um lugar único para que nada se perca? Foi isso o que o Thomas Malory fez. Ele pegou séculos de lendas francesas e inglesas que estavam todas espalhadas e eram bem confusas. Muitas vezes as histórias não combinavam entre si sobre os mesmos personagens. E ele organizou tudo isso em uma narrativa única, coesa, e que é a base de quase tudo que a gente consome sobre o rei Arthur hoje em dia. E o mais curioso é o contexto disso. O Malory escreveu esse calhamaço, e bota calhamaço nisso, são milhares de páginas, enquanto ele estava preso. Imagina só, a Inglaterra estava em um caos total por causa da Guerra das Rosas, que foi uma guerra civil brutal entre duas famílias que queriam o trono, os York e os Lancaster. E o Malory, trancado lá em uma cela, possivelmente na Torre de Londres, tinha acesso a alguns livros lá, né? E ele começou a perceber que tinha muitas lendas do Arthur em francês, algumas em inglês, que pareciam bem desorganizadas. Então, foi isso exatamente que ele fez. Ele decidiu organizá-las. E além dessa organização, ele decidiu também escrever sobre esse passado mítico de ordem, honra e lealdade. É como se ele estivesse criando um refúgio enquanto o mundo real dele desmoronava. A gente já tem um vídeo aqui no canal onde especialistas na obra de Malory contam em mais detalhes como que ele organizou e escreveu esse livro e também algumas curiosidades da vida desse autor tão fascinante. Eu recomendo que você assista para entender melhor esse contexto. E caso você ainda não tenha lido A Morte de Arthur, o Clube de Literatura Clássica tem uma edição super especial, com ilustrações, notas explicativas que vão te ajudar a compreender melhor essa obra. E para você ter uma ideia de como a obra do Malory ainda está viva, eu quero que você pense agora em um lugar que parece o oposto de uma prisão medieval, a Disney. Se você já foi ou já viu fotos do Magic Kingdom em Orlando, você pode ter reparado que ali bem em frente ao carrossel existe uma pedra bruta com uma espada cravada. Os turistas fazem fila para tentar arrancar aquela espada da pedra. É um momento de brincadeira, de foto, mas você já parou para pensar na força desse símbolo? Essa ideia de que existe um objeto mágico que escolhe o seu dono, porque segundo a lenda, só o verdadeiro rei conseguiria levantar e arrancar aquela espada da pedra. E essa ideia do objeto que prova o valor e o destino de uma pessoa foi consolidada e imortalizada pelo Malory. Ele transformou um rito de passagem mítico em uma narrativa tão universal que 500 anos depois, no centro do maior império de entretenimento do mundo, a gente ainda quer tocar naquela espada. E essa é uma das provas de que a história que o Malory contou não ficou presa no século XV. Ela ainda está muito presente no nosso imaginário moderno. Mas como que o Malory fez isso? Por que ele virou um autor tão fundamental? O que torna o Malory tão importante para a literatura clássica não foi só o que ele contou, mas como ele contou essa história. Antes dele, as histórias de Arthur eram estruturadas de uma forma que nós chamamos de entrelacement, ou entrelaçamento. Essa palavra vem do verbo trançar, entrelaçar, né? Então a gente pode imaginar essas tramas como se fossem uma trança com 1000 fios. O narrador começava a contar a história de um cavaleiro e de repente ele parava e ia falar de uma donzela lá em outro reino. Depois ele pulava para uma batalha e o leitor tinha que se acostumar a manter tudo isso na cabeça. Eu acho até bem parecido com os diferentes núcleos de uma novela de TV, por exemplo, ou daquelas séries que tem muitos personagens. Sabe, quando você tá acompanhando o arco de um personagem e no momento do clímax a trama para, troca para outro arco, né, pra gente ficar com aquele clima de suspense. Era mais ou menos assim, mas era bem confuso. E foi o Malory quem chegou e desatou essa trança. Ele pegou esses fios e esticou, criando assim uma narrativa mais linear, episódica e casual.
Se um cavaleiro sai em uma busca, a gente vai com ele até o fim, ou pelo menos até um ponto de conclusão lógica. Isso parece óbvio pra gente hoje, mas na época foi uma revolução, e é o que a gente chama hoje de prosa moderna. O Malory é um dos primeiros a entender que a prosa, que é o texto escrito sem versos, sem rimas, podia ter o mesmo valor e a mesma dignidade que a poesia. Prosa também é alta literatura. E ele abriu o caminho para o que hoje a gente chama de romance. E o estilo de escrita dele também é muito próprio. Ele usa a parataxe, que é basicamente, em vez de fazer frases muito longas e complexas com orações subordinadas, ele vai somando as ações. Então, o cavaleiro fez isso. E depois ele foi para lá. E assim ele venceu. Não tem aquelas frases cheias de vírgulas e explicações muito complexas. É um fluxo contínuo e fica bem mais simples de acompanhar a história. Essa mudança estrutural permitiu que a lenda arturiana se tornasse acessível a um público mais amplo. Ela deixou de ser um privilégio da elite francófona para se tornar o mito nacional da Inglaterra. Então, o Malory traduziu, sim, as lendas arturianas do francês para o inglês, mas não foi só esse o papel dele. Ele foi um historiador da corte de Arthur. E ele se tornou a autoridade que validava as lendas para que uma audiência que buscava estabilidade em um tempo de guerra civil. Eu mencionei que ele estava preso, né? Mas por que ele estava preso? Aqui entra uma das maiores ironias da literatura clássica. O Malory codificou os ideais mais nobres da cavalaria. A ideia de que o cavaleiro deve ser cortês, deve proteger os fracos, ser fiel. Mas se a gente olhar os registros da época, o Malory da vida real era acusado de coisas bem indignas. Roubo de gado, emboscadas e até crimes mais graves. Alguns historiadores dizem que ele era um criminoso de marca maior, o cavaleiro malfeitor, mas há também aqueles que argumentam que ele foi apenas vítima de uma política suja da época e que ele não era tão ruim assim. Como na Inglaterra estava em um momento de guerra civil, se você apoiasse o lado que perdia, você virava criminoso da noite para o dia. Então, independente da verdade, essa experiência da prisão moldou o livro. Você sente a melancolia nas páginas, a saudade de um mundo onde a justiça fosse mais clara e os homens fossem leais aos seus juramentos. Ele estava escrevendo sobre o que o mundo deveria ser, e talvez justamente por saber quão falha a justiça do mundo real era. Agora falando sobre o livro A Morte de Arthur, o título já entrega o final, né? A gente tem ali um spoiler bem claro do desfecho, o Arthur vai morrer. Mas o que torna essa morte tão marcante é o motivo dela acontecer. O reino de Camelot não cai porque um exército estrangeiro, inimigo, invadiu a Inglaterra. Ele cai por causa de divisões internas. Então, a gente está falando de uma tragédia de lealdade. Pensa comigo no dilema de Lancelot, por exemplo, que é o melhor cavaleiro do mundo. Ele ama o rei Arthur, porque ele é seu soberano, mas ele é também seu melhor amigo. Mas ele também ama a rainha, a Guinevere. Então, Lancelot está preso entre a lealdade ao rei e o amor pela dama, e também a sua fé em Deus. Não tem como ele vencer. Qualquer uma dessas escolhas que ele faça, ele vai estar traindo alguém que ele ama. E o próprio rei Arthur também. Quando ele descobre o adultério, a lei diz que ele deve condenar a rainha à morte. Se ele decidisse perdoar a sua esposa, ele estaria destruindo a justiça que ele mesmo criou. E se ele condenasse a sua esposa, ele mataria a mulher que ele ama. E ele ainda entraria também em guerra com o seu melhor amigo. Ou seja, não tem resposta certa sobre o que ele deve fazer. E a gente, como leitor, sente com ele esse drama impossível e a gente fica se perguntando, né, o que seria o melhor, o mais correto, o mais justo a fazer. A Távola Redonda era o coração do reino de Arthur, a mesa onde ele reunia os seus cavaleiros. Ela era redonda justamente para que ninguém ocupasse o lugar de honra absoluto, que é o que acontece em uma mesa retangular, né, onde o chefe ou o líder senta na cabeceira. E essa mesa era um símbolo perfeito para esse reino baseado em igualdade e lealdade. Ninguém estava acima de ninguém ali. Todos os cavaleiros tinham o mesmo valor, pelo menos na teoria. Só que essa mesa que representava a unidade e a justiça começa a se desfazer por dentro. Ela literalmente começa a
fraturar, quando as relações humanas da corte começam a romper. Primeiro vem as suspeitas, as fofocas, as traições e a mesa vai se desintegrando, refletindo a desintegração moral daquela corte, até que tudo acaba na Batalha de Camlann. E falando em personagens marcantes, a gente não pode falar de Malory sem falar de Merlin. E aqui tem uma curiosidade que eu adoro. Se você fechar os olhos agora e pensar em um ancião sábio, o que vem na sua mente? Provavelmente um homem idoso com uma longa barba branca, talvez um óculos, uma túnica, aquele chapéu pontudo clássico, né? É muito provável que a imagem que venha na sua mente seja, por exemplo, o Dumbledore do Harry Potter ou o Gandalf do Senhor dos Anéis. Mas, na verdade, essa imagem que está gravada no nosso inconsciente coletivo surgiu da forma como a tradição arturiana e especialmente o Malory descreveu o Merlin. Ele é o protótipo do mentor, aquele que sabe os segredos que os mortais comuns não sabem e que guia o herói no seu caminho. Então, sempre que você vê um mentor sábio na literatura ou no cinema, saiba que existe um pedacinho do Merlin do Malory ali. Esse é o poder de um personagem atravessar séculos e mudar a forma como a gente imagina a sabedoria. E a batalha final é surpreendente e bastante realista, é bem diferente dos filmes de Hollywood. Na história do Malory, o fim de Camelot começa em um momento de negociação. Arthur e Mordred estão tentando evitar o confronto, como realmente acontecia nessas situações, né? Sempre que realmente houvesse a guerra, os dois exércitos sairiam perdendo muito. Quem ganhasse e quem perdesse sairia perdendo muitos guerreiros, né? Então, os líderes tentavam evitar ao máximo que isso acontecesse. Então, estão ali nessa cena todos nesse momento tenso, armados e esperando qualquer sinal. E aí acontece o seguinte: enquanto eles estão esperando, um cavaleiro é picado por uma cobra e ele saca a sua espada para matar essa cobra. Mas em um cenário onde a confiança já foi destruída, imagina como que é o sentimento geral ali. Todo mundo está desconfiado, com a guarda levantada, pronto para se defender, defender o seu reino, seus amigos. E alguém ali percebe esse movimento e acha que esse é um sinal para o ataque. Os dois lados entendem então que a guerra começou, que não houve um acordo e por causa desse acidente a guerra tem início. Essa cena, na verdade, é uma metáfora, né? Ela nos mostra que quando a unidade interna e a confiança já foram destruídas, até um acidente mínimo pode desencadear uma catástrofe. A paz ali está tão frágil que a interpretação errada de um gesto consegue acabar com ela. A Batalha de Camlann termina com milhares de mortos e com o próprio Arthur mortalmente ferido pelo próprio filho, o que também simboliza claramente que o reino de Camelot não cai por invasão externa, e sim por problemas internos. E ainda assim, Malory não encerra a história com sofrimento e melancolia. A história finaliza com esperança. No túmulo do Arthur estaria escrito: "Aqui jaz Arthur, o rei que foi e o rei que será." Alguns acreditam que ele não morreu. Ele foi levado para Avalon para ser curado, com essa promessa, de que ele retornaria quando a Bretanha mais precisasse. E esse detalhe transforma Arthur em algo maior do que um rei derrotado. Ele deixa de ser uma figura histórica ou lendária e ele se torna um símbolo recorrente da restauração, da esperança. Agora, por que a gente ainda lê isso? Qual a importância, de um livro de 1470? A verdade é que o Malory criou o molde do que a gente entende por herói e por tragédia no mundo moderno. No século XIX, por exemplo, houve um retorno gigante ao Malory. Teve um poeta chamado Alfred Tennyson, que escreveu Idílios do Rei. Ele usou Malory para falar sobre a moral da sua época, a Era Vitoriana. E ele deu uma limpada na história para deixá-la mais comportada, mas a base continua a mesma. Outro exemplo visto nas artes seria o grupo de pintores pré-rafaelitas, que eles ficaram obcecados pelas imagens do Malory, As damas místicas, as armaduras brilhantes, o santo graal, e começaram a representar essas ideias. Para eles, a revolução industrial era um mundo feio e cinzento, e o Malory era como se fosse uma fuga, um escape para esse mundo de espiritualidade e beleza. Já no século XX, o Malory serviu para ajudar as pessoas a processarem o trauma das grandes guerras. Tem um autor chamado T.H. White
que escreveu O Único e Eterno Rei, que foi a história que deu origem ao desenho A Espada Era a Lei da Disney, sabe? O White chamava o Mallory de O Mestre. Ele escreveu durante a Segunda Guerra Mundial e ele usou a queda de Camelot para falar sobre como é difícil domar a violência humana através da lei. No livro do White, o Arthur é retratado como alguém que realmente acredita que a lei pode conter a violência. Ele tenta organizar o poder e impor regras claras, só que ao longo da história fica claro como isso é mais difícil do que ele imaginava. E não para por aí. A influência do Mallory chega até a lugares que você nem imagina. Se você gosta de fantasia moderna, com certeza você já ouviu falar em As Brumas de Avalon, da Marion Zimmer Bradley. Ela usa a estrutura tradicional da história arturiana, mas ela muda completamente o ponto de vista. Em vez dos cavaleiros, quem narra são as mulheres. Para ela, essa história de Camelot é também a história de uma mudança cultural, a substituição das antigas tradições pagãs por um cristianismo cada vez mais estruturado. Até na política, o Mallory aparece. Sabia que o governo do presidente americano John F. Kennedy foi apelidado de Camelot? As pessoas projetaram nele esse ideal do rei jovem e nobre que traria uma idade de ouro. E a morte trágica dele só reforçou essa conexão com o mito do rei que foi e o rei que será. E se você gosta de videogames, você vai perceber o DNA do Mallory em jogos como Elden Ring, aquela estética de um reino fraturado, de uma ordem dourada que entrou em colapso, e de heróis que tentam restaurar algo que talvez já esteja meio morto. Isso é puro Mallory. Outra ideia que o Mallory explorou e vitalizou foi um conceito chamado Terra Desolada, ou Wasteland. Existe uma história nesse livro sobre o golpe doloroso, que é quando um cavaleiro fere o rei Pellam. Por causa de uma conexão mágica, quando o rei é ferido e fica estéril, a própria terra morre. Então, se o rei morrer, as colheitas não vão crescer, as águas dos rios vão secar. E isso também influenciou muitos artistas, como o poeta T.S. Eliot. O seu poema mais famoso leva até o título The Wasteland. E até a forma como a gente entende também a ecologia e a nossa relação com o planeta hoje em dia. A busca do Santo Graal, que o Mallory descreve com tanta paixão, é a tentativa de curar essa ferida, de trazer de volta a vida ao mundo. O Joseph Campbell, que é um grande estudioso de mitos, dizia que o Graal representa a jornada individual de cada um de nós para encontrar o nosso próprio potencial espiritual. No livro, os cavaleiros decidem entrar na floresta, cada um por um ponto diferente, onde era mais escuro e ainda não havia um caminho. E essa é uma imagem muito forte, né? A ideia de que você não deve seguir a trilha de ninguém, você deve criar a sua própria aventura, seu próprio caminho. E a obra de Mallory também influenciou os autores que a gente ama hoje. Se você gosta de literatura fantástica, você deve muito ao Mallory. Por exemplo, o Tolkien, autor de O Senhor dos Anéis, era um estudioso dedicado dessas lendas arturianas. Apesar de que ele queria criar uma mitologia para a Inglaterra, a estrutura da cavalaria de Gondor, a ideia dos reinos decadentes e até o próprio Aragorn, que é o rei que retorna para curar a terra, tem raízes claras no Arthur de Mallory. Tolkien pegou esse sentimento de glória perdida que o Mallory descreveu tão bem e levou para a Terra-média. Já o C.S. Lewis, autor de As Crônicas de Nárnia, era um apaixonado confesso pelo Mallory. Ele chegou a dizer que A Morte de Arthur foi a melhor história que ele já leu. O Lewis escreveu uma trilogia de ficção científica, onde inclusive ele colocou Merlin como personagem. A influência formativa da obra do Mallory na obra do Lewis é clara, e ele usa essa inspiração para criticar o mundo moderno que ele achava frio e sem alma, contrastando com a magia e a honra dos tempos arturianos. E para quem gosta de Guerra dos Tronos, o George R.R. Martin também é um herdeiro do Mallory, mas de um jeito diferente. O Martin olha para as contradições do Mallory, aquele cavaleiro que jura proteger a todos, mas acaba causando guerras pelo amor ou pelo orgulho. E o Martin expande essa ideia, né? Em Westeros, a gente vê o que acontece quando os ideais da cavalaria batem de frente com a realidade política, né, cruel, que é exatamente o que o Mallory viveu na Guerra das Rosas enquanto ele escrevia o seu livro. Martin pega essa contradição entre o ideal e o real, né, que já existe na obra de Mallory e leva ao extremo. A obra do Mallory continua viva porque ela é profundamente adaptável. Ela fala sobre o desejo de ser herói e também sobre o peso de não conseguir realizar esse ideal.
No centro da história está um conceito muito importante chamado worship, que a gente traduziria para adoração e hoje em dia usaria num contexto religioso, né? Mas ali essa palavra significa algo mais próximo de prestígio, reputação ou reconhecimento público. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em código de honra da cavalaria, a gente pensa na moral própria, na moral interior, nas virtudes do cavaleiro. Mas além disso, ainda tem o worship, que é basicamente o que os outros da sociedade enxergam nesse cavaleiro. O worship era quase como um capital simbólico. O cavaleiro acumulava isso através dos atos públicos, da bravura, da lealdade, da cortesia que as pessoas enxergavam nas atitudes dele, né? Se ele agisse com coragem em um torneio, por exemplo, se ele defendesse os fracos, se ele cumprisse a sua palavra, a reputação dele ia crescendo, e essa reputação era tudo. Mallory deixa isso muito claro no chamado Juramento de Pentecostes, que foi uma adição original do próprio Mallory, não tinha nas outras lendas, né, que ele pesquisou, e ele organizava as regras da Távola Redonda. Não cometer crimes, fugir da traição, mostrar misericórdia, proteger as mulheres, proteger os vulneráveis. O cavaleiro ideal, além de um guerreiro, era também um agente da ordem. O problema é que esse código pode ser bem difícil de manter, né, na realidade. A tragédia do Lancelot nasce aí. Ele é o cavaleiro mais admirado do reino, o mais worshipful entre todos. Mas o amor secreto dele por Guinevere cria uma incompatibilidade entre a sua imagem pública e a sua realidade privada. Enquanto esse segredo permanece oculto, o sistema ainda se mantém. Mas quando isso se torna público, Arthur é obrigado, pela própria lei que ele criou, a agir. E é aí que o código, que deveria sustentar Camelot, o reino, acaba contribuindo para sua queda. E é por isso que essa obra ainda fala com a gente. Ela mostra como é difícil manter a honra, a integridade, quando a vida acontece e o real entra em confronto com o ideal. E eu acho que uma ótima pergunta que surge a partir dessa história é a seguinte: será que a tragédia de Camelot é só sobre cavaleiros ou sobre qualquer sociedade que exige perfeição das pessoas imperfeitas? Deixa aí nos comentários a sua opinião. E aproveita também para me contar se você já leu A Morte de Arthur e o que você achou dessa obra. Boa leitura e até o próximo vídeo.